Senhores, vamos lá. O que a gente tem visto na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, melhor dizendo, nas escolas da cidade do Rio de Janeiro e nas escolas da Baixada Fluminense, tanto municipais quanto estaduais, é uma questão acachapante. Nós estamos vendo o tráfico todinho dentro da escola, ok? Professores sendo ameaçados de morte, alunos de 17 anos estudando no 7º ano com garotas de 13, enfiando a mão na calça delas para passar a mão nas nádegas dela, levando tóxico para dentro da sala, para vender na sala, ok? Intimidando outros colegas, intimidando o professor. Existe um colégio em Mesquita chamado Escola Estadual Castelo Branco, no bairro de Juscelino Kubitschek. Em 2001, o professor foi assassinado por um aluno bandido ali. Vou contar mais ou menos a história para os senhores. Esse aluno discutiu com o professor e esse aluno mandou o professor tomar no cu. E o professor respondeu mandando ele tomar no cu. Ok? Os dois discutiram e o aluno saiu esbravejando. No dia seguinte ele volta à sala de aula e pede perdão ao professor na frente de todo mundo. A aula acontece, acaba e todo mundo vai para suas casas, ok? E esse professor vai ao ponto do ônibus. Era um mês de julho. Quando ele está no ponto do ônibus, sabe o que acontece? O aluno passa de carro, buzina para ele. E ele, obviamente, pensou que esse aluno ia dar uma carona para ele. Quando ele chega perto, o aluno tira a pistola e dá 3 tiros nesse professor de geografia, chamado Luiz Carlos, e mata esse professor. Olha, o salário da SEDUC RJ, Secretaria de Educação do Estado, para professor de 18 horas é de R$ 1.200. Os senhores julguem se valeu a pena a vida desse professor. A vida desse professor valeu R$ 1.200, porque afinal nós trabalhamos pelo dinheiro. Ninguém é jesuíta, não tem franciscano no Estado, ninguém fez voto de pobreza, ninguém é frade para trabalhar fazendo caridade. A gente trabalha também pelo dinheiro, não só pelo dinheiro, mas também pelo dinheiro. Interessante que a vida desse professor chamado Luiz Carlos valeu R$ 1.200. A minha vida também foi quase ceifada nesse colégio chamado Colégio Estadual Castelo Branco, no bairro de Juscelino e Mesquita. Eu dava minha aula normalmente e depois, vou contar para vocês, depois que terminava a aula eu parava o carro atrás de uma padaria que fica atrás da escola e ia comer um pudim de leite. Então, eu saía normalmente e parava meu carro em frente a essa padaria e ia comer um pudim de leite e depois ia embora. Nesse dia, eu fui até a padaria, não tinha o tal pudim de leite, e aí eu agradeci e tal, entrei no carro para ir embora. Quando eu ia saindo e vinha entrando na favela, essa padaria fica na entrada da favela, a escola fica atrás da favela. Então, ia entrando na favela um cara brabão, dando aquela rajada de moto, né? Entrando na favela. Ele se assusta com o meu carro que está saindo, se joga no chão. Mas meu carro não encosta nele e ele não encosta no meu carro, ok? Eu saio, ofereço ajuda, vejo que está tudo bem, exceto algumas escoriações no braço. E o cara, eu vi um pedal quebrado, ok? Um pedal quebrado e resolvi, né? Achei que aquilo ali não era nada demais, até mesmo porque ele não encostou no meu carro, nem o meu carro encostou nele. Aí virei e ia embora. O camarada, quando eu virei para ir pro carro, para entrar no carro, o cara com um ar de intimidação, e aí, vai aonde?
Não, você vai ter que pagar meu prejuízo. Eu falei, olha, eu posso até pagar, mas isso é um prejuízo tão mínimo que se você pagar, tanto faz eu pagar quanto você pagar, você não vai ficar mais pobre por causa disso. O indivíduo era mototaxista da entrada da favela. Bom, não precisa dizer muita coisa, né? Então, o camarada, eu falei, olha, eu vou embora. Entrei no carro, o camarada começou a chutar o carro, a quebrar retrovisor de carro. Resultado, começou a juntar um bolinho de gente em volta, aí veio um senhor e falou, olha, esse camarada é professor, ele vai pagar, vai fazer tudo direitinho. Aí os caras deram uma amansadazinha. Aí em seguida chega a diretora adjunta no carro, ok? Aí ela pergunta, meu filho, o que está acontecendo aí pro camarada? Aí o camarada diz, olha, esse cara aí me jogou no chão e não está querendo pagar o meu prejuízo. Aí ela vira e fala pro cara, olha, isso aqui é uma escola. Para a gente conversar civilizadamente, você primeiramente dá a volta, que isso aqui é um portão de garagem, e entra pelo portão social. Beleza. Até aí tudo bem. A diretora adjunta conversou com ele e ele foi embora, né? Sendo que eu chamei 3 vezes a polícia militar, e a polícia não foi. Uma semana antes desse acontecido, tinha morrido um sargento da PM ali naquele mesmo lugar, onde eu quase fui vítima. Quando eu vou embora, quando o camarada vai embora, com a promessa da diretora que eu pagaria o prejuízo a ele. Ok. Eu falei com a diretora, olha, ok, pago o prejuízo, não tem problema nenhum. Isso aí não vai fazer eu ficar mais pobre. Dá meu telefone para ele. E a diretora deu o telefone, tinha pegado o telefone dele, e aí, através do telefone dele que ela pegou, ela passou o meu para ele. Interessante que uma manete quebrada e um freio quebrado se transformou em R$8.800 de peças. O cara começou a cobrar um monte de peças minhas. E eu falei, comentando com a minha mãe, né? Porque eu moro com os meus pais. Eu falei, eu não vou pagar isso tudo. O cara vai vender essas peças na favela. Aí minha mãe então falou, se você não pagar, vai ser as tuas diretoras que vão ter que pagar. Paga. Eu paguei, tá, então paguei. Né? E assim a diretora tinha conversado comigo, disse que eu ficando quite com o cara, eu podia continuar ali numa boa, mas eu optei por não continuar, até mesmo porque esses caras são muito traíra, eu poderia pagar tudo e de repente morrer igual esse professor morreu. E interessante, eu vou dizer o que aconteceu com esse aluno que matou o professor, com esse pseudo-aluno que matou o professor. 3 meses depois ele morreu assassinado na Via Light, ok? Nós temos nas nossas salas de aula, isso, salas de aula com aspas, tá? Porque sala de aula que é sala de aula não tem esse tipo de coisa. Porque eu, com 42 anos, eu estudei em escolas do estado a vida toda, em escolas do município do Rio, e na década de 90 eu fui aluno até 2001 e não vi esse tipo de coisa. No meu tempo, havia pessoas muito pobres na sala de aula, mas no meu tempo, quem entrava para assistir a aula respeitava o professor, principalmente quando o professor ia explicar a matéria. Todo mundo abaixava, quando um burro falava, o outro abaixava a orelha. Os outros acatavam. Né? Não tinha tráfico dentro da escola. E olha que era uma escola na beira do Morro do Carrapato, em São João de Meriti. Um dos piores morros de São João de Meriti. Não havia tráfico na escola. Eu estudei 4 anos nessa escola, não havia tráfico nessa escola. Depois fui para o CIEP 400, um CIEP na divisa de Coelho da Rocha com Belfor Roxo. Coelho da Rocha é um bairro brabão de São João de Meriti. Beleza? E lá também não tinha tráfico. Depois, em 2014, eu voltei para essa escola, CIEP 400, e um aluno, durante a aula,
Um aluno de 13 anos colocou um sacolé de droga no meu nariz. É isso aí, pessoal. Nós estamos trabalhando acuado, tá? A quantidade de professores afastados por problemas emocionais através da psiquiatria é enorme. Em 2016, o RJTV fez uma reportagem mostrando que metade dos professores que estavam de licença eram por problemas psiquiátricos. Porque como é que você vai ficar? Como é que vai ficar as suas emoções quando você é tratado dessa forma? Quando você está numa situação dessas? Muitas vezes a gente vai procurar pessoas que estão acima da direção da escola e a gente ouve dessas pessoas o seguinte: o professor fulano, ciclano e beltrano está conseguindo. Se você não está conseguindo, é incapacidade sua. Aí você vai conversar com fulano, beltrano e ciclano, citados por eles. O camarada está cheio de reclamações. O camarada está andando na corda bamba. E aí você volta lá e fala pro cara da Seduc, esses exemplos que você deu aí tá muito mal de exemplo, eles estão andando na corda bamba, estão fazendo tudo para continuar lá, porque eles têm família, têm contas a pagar. Não que eu não tenha família, eu sou solteiro, moro com meus pais, mas tem gente que tem filhos, tem criança na escola, tem que pagar mensalidade, tem filho doente, enfim, uma série de mazelas que a vida pode cair sobre a gente, né? Então o camarada fica ali no sapatinho, né? Na corda bamba, tentando dar a aula dele, tentando dar o recado dele, ainda que da pior maneira possível. E aí a gente fala isso na Secretaria de Educação, na Metropolitana. Aí o camarada diz: poxa, se fulano tá andando na corda bamba, por que você também não pode andar? Aprende, vai lá, anda na corda bamba também. Ele tá andando, você não é melhor do que ele, você é professor igual a ele, anda na corda bamba também, entendeu? E, enfim, isso é uma coisa acachapante. Uma das coisas horrorosas que acontecem é a direção. A direção, por medo do tráfico, por medo do aluno traficante, por medo do aluno que é vapor na boca de fumo, por medo de aluno que dá plantão na boca de fumo, essas diretoras ficam contra os professores e a favor dos alunos, né? Então é uma guerra de todos contra todos. Professores diretores ficando contra professor. Eu vivi a situação de levar aluno na escola, levar aluno na direção porque me xingou, porque agrediu o outro colega, e eu ser chamado a atenção na frente desse aluno porque levou ele lá. É isso aí mesmo. Chamada a atenção na frente do aluno porque levou ele lá na direção, para a direção dar uma bronca nele, porque ele passou a mão na bundinha da colega, porque ele mandou o professor tomar no cu, né? Porque ele mandou o professor enfiar o apagador no cu, e você leva lá na secretaria para a direção fica contra você e na frente dele. O que esse aluno faz? Ele cresce, né? Ele cresce. E assim caminha a humanidade, assim caminha as escolas públicas da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro. Existem escolas particulares de baixo nível, para quem pode pagar pouco, mas pode pagar, e os pais fazem questão de pagar pouco, mas para os filhos não terem acesso a essa fusarca que está acontecendo na escola pública, não se tornarem aliciados pelo tráfico, não virarem uma presa fácil, porque uma criança de 12, 13 anos é facilmente aliciável, né? E aí, o que acontece? Essa criança vai para essa escola
particular de baixo nível que é um pouco melhor do que a escola pública, mas é o que o pai e a mãe podem pagar. Melhor isso do que ir para a escola pública. Eu não sei como é o Rio de Janeiro, são 92 municípios dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu não sei como é a vida escolar, por exemplo, em Itaperuna, em Rio das Flores, em Sumidouro, em Cardoso Moreira, em Abarrancamento, em Porciúncula, né? São cidades do interior, Visconde de Mauá, não, são cidades do interior e que não tem favela. Muitas vezes o aluno ali, ele é filho de um agricultor, de um pecuarista, um cara que trabalha na fazenda cuidando de vaca, cuidando de plantação. A mãe muitas vezes trabalha na venda da cidade. E esse aluno não cresce interiorizando a violência da favela e do tráfico, né? Que isso virou um problema crônico na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Falando aqui da nossa realidade, é claro que é a nível de Brasil, isso está em todo o Brasil e nos nossos países vizinhos aqui, Colômbia, Peru, Equador, por aí vai, Bolívia, mas falando de Rio de Janeiro, é isso. É uma realidade no interior do estado do Rio, no interior do estado de Minas, a realidade, né, é um pouco ainda mais, mais suave, vamos dizer assim. Mas como o interior é pouco povoado, tem poucas escolas, para você conseguir uma transferência para lá, é pouquíssimo, é muito difícil, são pouquíssimas vagas. E é isso, senhores, é isso que acontece aqui no Rio de Janeiro, tá? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, como no Brasil todo e fora dele, fora do Brasil, como eu já disse, dos nossos vizinhos aqui, Los Hermanos, de língua espanhola, mas eu estou tentando me ater aqui ao Rio de Janeiro, né? Então é isso. Muitas vezes a gente não ganha R$ 1.200 mais um triênio que é um triênio xoxo. De 3 em 3 anos a gente tem aumento, mas é um aumento muito pequeno. Reajuste salarial não tem desde 2014. De vez em quando o governo paga uma bonificação assim de R$ 2.000, R$ 2.500, mas isso é difícil e quando sobra dinheiro do Fundeb, né? Porque agora não pode usar Fundeb mais para outra coisa, então eles têm que dividir entre os profissionais da área da educação, uma vez que o governo do estado do Rio nem sequer o piso salarial do magistério ele paga, uma questão de lei, quer dizer, ele não cumpre a lei e cobra que a gente cumpra, né? Outra coisa também que acontece na rede estadual, senhores, é na aprovação automática. Você é assediado o tempo todo para passar um monte de trabalhos para o aluno e dar nota em tudo. Dá nota em tudo. O aluno sorriu para você, piscou os olhos para você, você tem que dar nota. Não pode reprovar. Tem escola que não aceita dar suspensão, até por medo do que possa acontecer com esse diretor que vai aplicar a suspensão, com esse professor que se envolveu nesse caso da suspensão. Expulsar sujando o histórico também não pode. Não existe mais expulsão. Se o aluno ele causa muito problema numa escola, o máximo que pode acontecer é ele ser transferido para outra escola. E aí, como lá na outra escola também tem as pérolas, eles transferem as pérolas de lá para cá e a gente transfere as pérolas daqui para lá. Fica um jogo de troca de pérolas, né? E é assim que a educação acontece. A gente é vítima eu acredito, senhores, que o pior não seja nem isso tudo que eu estou relatando aqui. Sabe o que é pior? O pior é o seu colega de trabalho. Em 1979, meu pai, eu ainda não era nascido, eu nasci em 84, mas em 1979, ainda no governo de ditadura militar, um PM conversando com meu pai, filho de um grande amigo do meu avô, esse PM conversando com meu pai falou para ele, olha, ele falou assim, eu não subo o morro com quem eu não conheço, porque o seu próprio colega de farda pode te matar.
tá? Com a gente aqui acontece parecido. É claro que não acontece, a nossa realidade não está ligada a armas. A gente não anda armado na escola, conforme PM anda armado na rua, anda armado no quartel, faz treinamento de tiro e etc, etc. Armas, bala, né? Bala, metralhadora, fuzil, isso não faz parte da realidade do professor. Mas se fizesse, toda hora ia morrer um professor assassinado pelo seu colega, porque o aluno não te respeita, tá? A Secretaria de Educação também não te respeita, e o teu colega é o pior de todos, tá? É o pior de todos. É aquele camarada que tá rindo para você e tá falando mal de você com seus colegas, tá rindo para você e tá fazendo fofoca sua com a direção, entendeu? É a coisa pior que tem. Eu já trabalhei em outros serviços, eu entrei no estado em 2013, né? Então eu trabalhei em outros serviços, inclusive na Petrobras, e é claro que gente é gente em qualquer lugar. Tem fofoca em qualquer lugar, tem disse-me-disse, tem traição, tem gente querendo puxar o teu tapete. Na Petrobras não é diferente, na Rede Globo não é diferente, né? Se você for para trabalhar fora do país não é diferente. Tem coisas que é do ser humano, da espécie humana, tá? Mas eu vou te dizer que é mais atenuado, tá? Em alguns lugares essas características da espécie humana é mais atenuado do que no magistério, na realidade, pelo menos que eu tenho vivido, tá? Que eu tenho vivido, que eu tenho visto aqui na Baixada Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso falar por todas as escolas, porque eu não vivi em todas as escolas, nem muito menos vivi essa realidade de cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, onde a coisa é mais suave, porque você não tem essa estrutura do tráfico dentro da escola. E menos ainda você tinha na década de 90, quando eu era aluno de escola pública, porque meus pais nunca tiveram condições de pagar escola particular para mim. Nessa época, você não tinha marginal dentro de sala de aula. Você tinha alunos pobres que não tinham condições de pagar uma mensalidade no colégio particular e muitas vezes iam para a escola para ficar sem aula, porque no tempo da governadora Rosinha Mateus não tinha professor em sala de aula. Muitos diários eram preenchidos com presenças e faltas fictícias, com notas fictícias de aulas que nunca aconteciam, tá? Porque não havia professor, não havia dignidade, o aluno não sentava numa mobília novinha, bonitinha, como é hoje. O aluno não ganhava cartão passagem, o aluno não ganhava uniforme, não ganhava livro. Os poucos professores que tinham dando aula, faziam um resuminho do tema da matéria no quadro, e a gente copiava e fazia ali um exercíciozinho, tá? Nem banheiro, muitas vezes a gente tinha que ir no mato. No CIEP 169, Maria Augusta Corrêa da Rocha, aqui em São João de Meriti, a diretora está lá até hoje. A diretora que foi diretora na minha época de aluno está lá até hoje. Dona Sônia Cristina. Ela pode falar bem dessa realidade daquela época, na época em que a Rosinha Mateus era governadora, da época que o Fundeb, não contemplava o ensino médio, tá? Mas você não tinha bandido dentro da sala de aula, você tinha alunos pobres, mas que tinham família, que dava limite, que dava educação, que dava afeto, que se preocupava com eles, mas que não tinha condições de pagar uma escola particular para ele. Então ele tinha que ficar ali, sem ter aula de história, como eu não tive aula de história, sem ter aula de matemática, como eu não tive aula de matemática no ensino médio, sem ter aula de física, como eu não tive aula de física no ensino médio, e por aí vai, porque eu não tinha condições de pagar uma coisa melhor.
Meus pais naquela época estavam pagando a única casa que a gente morava, né? Não tinha condições de pagar mais nada. E assim que a coisa está se desenrolando aqui. O ensino piorou muito, a qualidade do ensino, se é que se pode chamar isso de ensino, piorou muito aqui na cidade do Rio, na Baixada Fluminense. Eu tenho certeza que na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, não só na cidade de São Paulo, mas na grande São Paulo, a coisa está até pior do que aqui no Rio de Janeiro. Tem aluno matando professor, uma coisa horrível. Pior a gente vê aí na mídia, Salvador, aquelas cidades do Nordeste ali, da costa brasileira, nordestina. A coisa está muito braba. Mas aqui eu tenho um nicho que é a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Tá? E isso é um problema crônico, é um problema que não tem solução, porque você tem a Lei de Diretrizes e Bases, você tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você tem uma série de portarias, decretos e resoluções que tiram o poder de coerção, o poder coercitivo do professor e do diretor também, ok? E, enfim, né? E a gente não tem como reivindicar esse poder que os professores tinham na década de 90, na década de 80, né? Os professores estão trabalhando agora de pés e mãos atados, totalmente na mão desses indivíduos aí. Aqui, em São Paulo, Salvador, Sergipe, né? Mas o meu foco é aqui. A gente tem que ter um nicho, tem que ter um foco. E, infelizmente, a coisa tá nesse nível, tá? Eu já sofri muito no Estado, na mão de diretor sociopata, na mão É uma guerra que cada um quer salvar a sua pele, né? A gente não dá nem para falar tão mal assim de diretor, porque o diretor também nessa guerra está querendo salvar a pele dele. Para ele salvar a pele dele, ele precisa botar a sua no fogo, ele bota. Tranquilo. E é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês. O meu recado está dado. Eu sou professor de História. Eu agradeço aos senhores por os senhores terem me ouvido. Um bom dia.